noite. Que a paz de Jesus seja com todos. Vamos dar início então às nossas atividades dessa noite, convidando a todos que elevem os seus pensamentos, agradecendo a Deus por aqui nós estarmos, por essa oportunidade de estar em contato com os benfeitores desta casa, que sondam o íntimo dos nossos corações, verificando as necessidades e as aflições de cada um, e ali trazendo o lenitivo e a paz. E assim nós pedimos licença ao plano espiritual para iniciarmos essas atividades, que os benfeitores iluminem o nosso verbo, a nossa palavra, para poder trazer a mensagem da doutrina espírita com muita clareza, com muito amor, e que assim seja. Assim seja. Queridos irmãos, o tema que nos coube hoje é um tema muito significativo para as nossas vidas, porque ele impulsiona as nossas vidas para o progresso, para a evolução, e também permite que nós sejamos mais felizes e mais conectados com Deus. Hoje, então, nós vamos falar sobre a fé. O livro que nós vamos utilizar, o carro-chefe, vamos dizer assim, da nossa palestra, é o livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. Emmanuel foi o mentor do Chico Xavier, o guia espiritual do Chico. E o Emmanuel, ele tinha como missão psicografar as obras para nos trazer o esclarecimento da parte moral do Evangelho, tanto do Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus, quanto dos próprios apóstolos e também do discípulo Paulo. E Emmanuel, então, ele vai nos falar sobre a fé, dizendo que a fé, a árvore viva da fé, não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Às vezes nós temos a impressão que a fé, ela é patrimônio ou seria um privilégio de algumas pessoas somente, dos iluminados, dos santos, daqueles espíritos superiores. Mas ele nos diz que é um grande engano, porque a fé, ela é uma conquista nossa. E Joana de Ângeles, que é a mentora então do Divaldo Pereira Franco, que ela sim também tem a missão de nos trazer o aspecto psicológico do Evangelho de Jesus. Ela nos diz no seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que a fé, ela pode ser natural ou a fé conquistada, a fé adquirida. A fé natural, ela é como que inata, nós já faz parte de nós, então nós já temos essa fé. E a fé adquirida, a fé conquistada, é a fé racional que nós, através então das nossas inquirições, das nossas observações, nós vamos então desenvolvendo essa confiança, essa fé. A fé natural, muitas vezes ela é uma fé que vem da crença.
Nós queremos acreditar muitas vezes. Então a gente acredita porque nós lemos um livro, ou porque alguém nos falou, ou porque alguém nos ensinou, às vezes, uma oração, às vezes os nossos pais. Ela pode vir, a fé, essa fé natural, de várias formas, mas a fé raciocinada, aquela em que os nossos pensamentos adquirem pelas vivências, essa fé é a verdadeira. É a fé que vai ser um impulso para as nossas vidas. Diz Joana de Ângeles que sem a fé é muito difícil, essa fé racional, nós conseguimos evoluir como deveríamos e ter a compreensão da vida com mais entendimento, porque a fé cega, ela é muito prejudicial para as nossas vidas. A fé cega, às vezes, nos coloca numa situação de irresponsabilidade ou de insensatez, porque a fé é nós confiarmos na realização de determinada coisa e no seu resultado positivo. Pode ser que eu tenha uma fé, às vezes, numa condição que eu não tenho. Como, por exemplo, eu quero chegar em Farroupilha em 10 minutos de carro. Então, eu confio no meu carro, eu confio que eu vou chegar lá em 10 minutos. Só que eu não estou levando em conta que para mim ir daqui a Farroupilha eu levo 20 minutos. Que se eu for em 10, eu posso causar um acidente, eu posso também prejudicar a minha própria vida, eu posso causar várias coisas, eu vou burlar as leis de trânsito. Então é uma fé que não é raciocinada, é uma fé cega, numa condição que eu não tenho, que afronta as leis da vida. Porque a fé raciocinada, ela sabe dos seus limites. Então existe ali um limite entre a fé e a ação. Eu quero, por exemplo, escalar uma montanha, mas isso vai contra as minhas condições físicas, eu estarei me arriscando. Então eu tenho fé, ou por exemplo, quando eu bebo e vou dirigir, eu tenho fé em mim e que eu vou conseguir dirigir, mas será que eu vou conseguir? Então isso é uma fé cega. Ou às vezes essas fé nos dogmas, né, naqueles mistérios. A fé que o Espiritismo nos ensina é a fé que questiona. Nos nossos estudos, nos nossos grupos aqui na Casa Espírita, as discussões para que a gente possa compreender aquilo que nós estamos estudando pela razão. Então, eu não posso acreditar em Deus, confiar em Deus porque alguém me disse. Eu tenho que confiar porque eu sinto a presença dele em mim. Só que às vezes eu não me dou essa oportunidade de sentir. Às vezes eu digo, Deus não existe, mas eu me permiti fazer essa experiência, porque então eu tenho às vezes uma crença, mas eu não sinto aquilo no meu coração, que realmente ele exista, porque eu tenho que me permitir. E essa fé, ela não se dá também só no âmbito espiritual. Essa fé, ela se dá também nas nossas vidas, na confiança que nós temos em nós.
Às vezes nós temos que desenvolver essa autoconfiança. É importante, porque Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, tudo aquilo que Jesus realizou, nós um dia conseguiremos também. Porque Ele é o nosso modelo e guia. Então, nós devemos nos espelhar nele sempre. E Emmanuel, ele diz que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então, não é simplesmente eu hoje vou fazer uma prece quando eu chegar em casa, antes de dormir, e vou de uma hora para outra me iluminar. Não é assim. É um esforço que nós vamos fazer. Às vezes, nós vamos acreditar em determinada coisa e essa coisa não acontece como nós queremos. E às vezes nós vamos dizer: mas a minha fé ou está muito fraca, né? Ou Deus não existe. O que eu estou fazendo de errado? É uma caminhada. Não deu certo uma vez, acredita novamente. Por exemplo, se eu quero uma vaga numa determinada empresa e eu sou chamada para entrevista, então eu tenho 50% de chances de ser chamada ou de não ser admitida naquela vaga. Se eu tenho fé, eu vou confiante que eu vou conseguir e vou com as melhores expectativas naquela entrevista. Se eu não conseguir, eu vou me resignar se eu tiver a fé raciocinada. Por quê? Se eu não conseguir, é porque não seria bom para mim. Lá na frente eu ia ter algum problema. Ou alguma porta melhor vai se abrir para mim. E se eu sou pessimista, que eu não tenho fé, eu já vou pensando negativo. Porque a fé também, ela pode ser para as coisas negativas. O pessimismo é uma fé nas coisas negativas, nos acontecimentos contrários. Então eu já vou dizendo: mas quem vai me entrevistar vai ser uma psicóloga que vai ficar me analisando, já vai ver que eu tenho tique nervoso, vai pegar nas entrelinhas alguma coisa que eu não vou conseguir essa vaga. Mas eu vou ir lá na entrevista, mas já vou certa que não vou conseguir. Então, qual é as possibilidades? Se eu estou no 50% de conseguir e a minha fé positiva me daria 70%, eu vou com 30% já de possibilidade, porque eu já vou com uma expectativa negativa. Então, a fé racional é nós confiarmos em nós e em Deus. Porque nem tudo é como nós queremos. Às vezes, nós temos uma doença congênita ou adquirida durante a vida e no que nós mais pedimos para Deus é que a gente seja curado daquela doença. E não é errado nós pedirmos, podemos pedir sim. Mas se nós não atingirmos isso que nós queremos, a cura dessa doença, ou ela daqui um pouco retornar de novo, nós temos que compreender que nós somos espíritos imortais, que nós já tivemos outras vidas e que tudo que nos advém não é um castigo, é algo que nós, em vidas passadas ou nessa, plantamos isso, ou deixamos que negligenciamos, tivemos incúria com
nosso corpo, não nos cuidamos, se não foi nessa, foi nas outras, e nós estamos agora expurgando isso, porque o corpo é uma bênção, o corpo ele é um mata-borrão, então ele suga aquelas energias inferiores das vidas passadas e dessa, e somatiza para que o espírito, o corpo espiritual se liberte. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Quando nós vamos construir um prédio, um edifício, então nós vamos ter lá o engenheiro que vai fazer os cálculos, nós vamos ter o arquiteto que vai fazer o projeto da obra, nós vamos ter daí os pedreiros, mestres de obras, serventes que vão erguer essas paredes, esse edifício. Então é um conjunto de pessoas. Mas na questão da fé, nós somos os artífices, os únicos. Então nós vamos ser o orientador, o engenheiro, o operário, porque depende de nós essa fé, é uma construção íntima nossa. Por exemplo, eu posso querer desenvolver a fé que a Madre Teresa tinha, mas, ou o Chico Xavier, eu ainda não tenho essa fé, nem perto dela. Eu posso então assistir um filme sobre a vida dela, ler um livro, então eu vou me emocionar com aqueles fatos, como ela agia, como ela se conduzia, como ela tratava os necessitados, mas ainda assim eu não vou conseguir adquirir a fé dela só dessa forma. Eu tenho que me permitir. Se eu quero ter a fé da Madre Teresa, talvez eu tenha que ir ao encontro dos necessitados, das pessoas carentes. Quem sabe no sábado social, vir ali não só doar as cestas básicas, como muitas vezes a gente faz, mas ir ali entregar, participar, né, Nara? A Nara participa do sábado social, vir ali ver a realidade daquelas pessoas, o ir num lugar, às vezes, num lugar carente, promover alguma coisa. Então talvez a gente consiga ser tocado por essa fé que a Madre Teresa tinha, né? O Chico Xavier. Aqui, quem está aqui está buscando esse caminho, porque está aqui através da razão, tentando compreender essa fé e ao mesmo tempo tentando sentir a fé em nós também, né? Tem várias formas de nós desenvolvermos essa fé em nós. Podemos olhar na frente do espelho, colocarmos na frente do espelho e conversarmos com nós, né, as nossas qualidades, olhar nos nossos olhos, porque às vezes a gente não olha para nós, né, e os olhos é o espelho da alma. Olhar para mim e me amar, me aceitar, né? Ou desenvolver essa fé, colocando metas também para a minha vida, né? E tornando um hábito, como a meditação, a prece, lendo uma página edificante antes de dormir, refletindo, e nós vamos adquirindo. E naqueles momentos difíceis da nossa vida, nós entregarmos nas mãos de Deus, na presença divina, principalmente quando aquilo parece que não tem solução. Vamos entregar nas mãos dele, porque daí nós vamos ver, no mínimo, nós vamos ter coragem para enfrentar. Quando nós nos permitimos buscar
o auxílio, o amparo divino, deixar que Ele haja naquele momento que nós não estamos conseguindo ver uma saída, que Ele consiga nos dar clareza mental e visão para resolver aquela questão. E imediatamente nós vamos ter uma luz, pelo menos a calma que a fé raciocinada nos dá também, a calma naquele momento difícil, a esperança. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Então, mesmo para nós desenvolvermos a fé, nós temos que dar um espaço nessa nossa vida agitada e de tantos compromissos e de tantas distrações. Porque assim, às vezes, nós lá nos 45 do segundo tempo, quando nós estamos assim, já fizemos tudo, chegamos em casa, jantamos, tomamos banho, conversamos, assistimos o jornal, nós deitamos já quase dormindo, à meia-noite, aí nós começamos a esboçar uma oração, nem raciocinamos e já dormimos. Ou então, nós vamos às vezes fazer uma prece e é como se a gente tivesse um programa rodando por trás. A gente não consegue fixar a atenção naquelas palavras, elevar o pensamento, porque as nossas preocupações são tantas e aflições que nós estamos falando, nós estamos pensando em outras coisas. Nós não conseguimos conectar com Deus. Não que Ele não esteja ali, mas é nós que não estamos conseguindo. Pensem conosco. Se, por exemplo, eu estou com uma aflição bastante grande e eu vou contar para a Nara ou para o seu Rubens e começo a conversar e contar, e eles simplesmente, eu vejo que eles não estão dando atenção para mim. Daqui a pouco a Nara fala: oh, meu celular, alguém me mandou uma mensagem, me dá licença aí que eu vou olhar. E o seu Rubens diz: me lembrei que eu tenho que fazer tal coisa. E eu ali naquela aflição, precisando conversar. Como é que a gente se sente diante de uma pessoa assim, quando tu está tão necessitado de ser ouvido e a pessoa não te dá atenção? Deus, claro que Deus não tem esses sentimentos como nós, né, ainda inferiores. Deus é bondade, amor, é misericórdia, mas Ele diz: o que eu posso fazer por ti se você não faz? Porque Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu discernimento. Então nós temos que caminhar a nossa estrada. Se eu ficar em casa sonhando, esse sonho nunca vai se tornar realidade. Se eu não levantar, se eu não ir trabalhar, se eu não me determinar, nunca vão acontecer as coisas na minha vida. Nós podemos dizer às vezes: esse mundo está tão violento, né? Tudo que está acontecendo, se Deus existisse, isso não estaria acontecendo, não é possível. Tantas injustiças, tantas mortes, tanto isso, tanto aquilo, tanta violência. Vamos nos questionar: quem são os causadores de tudo isso? É Deus? Deus nos deu um corpo,
Deus nos deu essa natureza maravilhosa, esse universo todo. Ele nos deu um pai, uma mãe, uma família. Claro, alguns nessa vida não têm uma família, às vezes porque em outras vidas negligenciaram. Mas se nós aproveitamos todas as oportunidades que Ele nos dá, o quão feliz nós seremos. Somos muito injustos quando reclamamos qualquer coisa de Deus, porque nós somos os únicos causadores. Se não somos dessa, somos das outras. E Jesus ainda veio nos ensinar a humildade, o perdão. E Ele ainda veio nos ensinar tudo isso e passou por tudo que Ele passou. E às vezes nós ainda achamos que Deus não é justo conosco. A lição do Evangelho é semente viva, o coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Quando nós temos uma terra, o que a gente plantar naquela terra vai nascer. Pode ser uma erva daninha, pode ser um pé de macieira, uma parreira, vai nascer se eu cuidar, se eu proteger aquela plantinha que ainda é frágil, né, que precisa da estaca, precisa às vezes ser coberta para que a geada, enfim, não destrua os vermes, eu preciso podar, né? Se eu cuidar daquela planta, ela vai crescer, ela vai frutificar, tanto a planta boa quanto a planta ruim. Então, meus irmãos, podemos nos perguntar também, que semente que eu estou plantando no meu coração? Porque Deus deixou em germe nos nossos corações o bem. Mas e o resto que nós plantamos? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. O que nós estamos plantando no nosso coração? Ou será que nós temos que ter um cuidado maior com esses germes que Deus deixou, essas sementes que Ele deixou em germe no nosso coração? O amor, a humildade, a caridade, a piedade, a humildade. Então vamos nos questionar, que planta, que eu estou plantando, que semente que eu plantei no meu coração, que talvez eu tenha que extirpar e cuidar da semente que está ainda pequenininha, frágilzinha, que é a fé verdadeira, para poder desenvolver as outras virtudes, porque a fé é a mãe da caridade e a mãe também da esperança. Isso está também no Evangelho. Eu já voltei. E aqui, então, nós vamos para o final, onde o espírito Humberto de Campos, que é outro espírito que Chico Xavier psicografava, no livro Boa Nova, em que ele fala da comunhão com Deus, em que ele está conversando com o apóstolo João, que João está questionando sobre essa comunhão com Deus, sobre a fé. E Jesus, então, diz a João, é que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé, da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Então a fé é uma construção íntima nossa. Cada um de nós
vai construir a sua ligação, a sua conexão com Deus nesse seu templo íntimo. Então, a minha ligação com Deus, a forma de eu me entender com Deus é diferente da Nara, do seu Rubens, de cada um de vocês. Porque cada um tem a sua forma de conversar com Deus, de sentir a presença dele em si. Então, é nós que temos que encontrar esse caminho, essa forma que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Porque Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles diz, a fé, ela é força que se irradia como energia operante e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos e minar resistências que se opõem à marcha do progresso. Que a nossa exposição de hoje possa, pelo menos, trazer um questionamento para cada um de nós e um impulso para que a gente comece a desenvolver essa fé, essa força que impulsiona a nossa vida. E assim nós convidamos a todos os nossos médiuns, passistas, para que nós possamos fazer os nossos passos e a nossa prece de encerramento. Ó Mestre querido, que tanto nos ensinou e que és um exemplo a sermos seguido, a ser seguido. Que nesta noite, Senhor, essa pequena semente, do tamanho de um grão de mostarda, possa se estabelecer nos nossos corações, para que tudo aquilo que represente o progresso, a evolução dos nossos espíritos para o mais alto, possa então promover no nosso íntimo. Que essa fé remova as montanhas das nossas dificuldades, das nossas aflições. Muita paz, muita luz a todos. Que assim seja.